Bom, continuando aqui, vamos deixar bem claro que o Cano hoje, o Cano hoje, tá? O Cano hoje deu aula pro Ener Valencia, né? Vamos fazer a comparação aqui dos dois atacantes. O Ener hoje ensinou pro Ener Valencia o que é ter culhão, né? O que é fazer gol decisivo, o que é aparecer na hora certa. Além de ser um artilheiro da Libertadores com 12 gols, quando precisou, fez. O Piperno já veio com esse discursozinho dele, politicamente correto. Tá dizendo, não amarelou. Claro que amarelou. Se o cara tem 3 chances, cara a cara, pra decidir um placar de uma semifinal de Libertadores, e uma ele chuta pra fora do jeito que ele chutou, naquele lance poucos minutos antes do gol de empate do Fluminense, pra mim ele amarelou. Não é ele o cara, não é o 4º maior artilheiro da Europa, chegou, jogador da seleção do Equador, gol em Copa do Mundo. Não dá. Se o cara perde um gol, eu acho que pode ser perdoável. Agora, o cara perder 3, sendo 2 deles claríssimos, num jogo eliminatório que leva pra final de uma Libertadores, me desculpa, ele sentiu o peso. O peso que o Cano não sentiu. Não sentiu o peso, ele jogou mal, é diferente. Mas que jogou mal? Tá bom, aí nesse único jogo, então, que é o mais importante que some. O cara tá acostumado a jogo grande, a jogo de Copa do Mundo, vai, enfim, a final no jogo. Jogou mal. Agora, você vê como que é o futebol. Ele tá acostumado a jogar jogo grande, né? Que jogo grande? A gente jogou Copa do Mundo. O jogador da Arábia Saudita jogou a Copa do Mundo. Só isso. O jogador da Arábia Saudita. O jogador da Coreia. Copa do Mundo. Que jogo grande. Em Copa do Mundo, em 6 jogos, acabou fazendo 6 gols. Seleção do Equador, pô. Um gol por jogo. Seleção do Equador, que não chega a lugar nenhum. Mas ele fez gol na Holanda, ele fez gol em time grande. É que jogo? Jogou Copa do Mundo. O jogador da Arábia jogou também. Ué, jogou e a gente vai voltar pra rádio. Ele vai lá, jogou Copa do Mundo. Volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Eu e Piperno debatendo sobre a frouxidão do Ener Valencia. A frouxidão por que ele não acha. Pra mim, jogo grande é onde aparece o jogador grande. Aí fez gol adoidado lá no Fenerbahçe. Não ganhou nada. Fez gol adoidado. Como não lá na Turquia. O que ele ganhou? O que ele ganhou? Pô, ele foi um artilheiro do campeonato. Que ele ganhou? Um gol, ganhou a tal da Copa da Turquia. Um gol a cada 85. Ué, aqui no Brasil, você ganha a Copa do Brasil, vai pra rua lá. Jogador grande. Você vai dançar na mesa e ganhar. Copa da Turquia. Ué, Copa da Turquia. Ué, a Copa do... Ué. Quando o Jorge Jesus estava lá, era um nada. O Fenerbahçe. Agora que é o Ener Valencia, virou o Real Madrid. Era o time dele. Agora virou o Real Madrid. Agora, Bruno Prado, Flávio Prado. O que dizer do Valencia e do Cano nessa comparação? Sei que sou muito radical, mas pra mim, o craque do time, o jogador caro, aquele que chega como grande reforço, não pode perder 3 gols numa semifinal de Libertadores. Bom, eu acho que um dos motivos do Inter chegar nessa semifinal foi o Ener Valencia. Não, eu acho que vou mais na linha do Piperno, acho que ele jogou mal e isso acontece também. Quanto ao Cano, o jogador... Hoje ele não estava legal, ele jogou pouco. Ele acabou dando passe pro gol do John Queira, ele fez o gol no final. E o segundo gol que ele fez na semana passada foi uma coisa impressionante, né? Então o Cano realmente é um jogador que... Nossa, imagina se ele fizer o gol do título, que é uma boa possibilidade. Boa possibilidade. No Maracanã. Ô, Bruno Prado, sem sair do assunto dessa situação do Valencia e do Cano. Certo. Porque eu sei que eu sou exagerado muitas vezes, mas então que se dane. Agora, o jogador caro... mas é verdade, pô. Criado. É o que eu falo. Aí dizem, pilhado. Eu critico adoidado Gabigol fora de campo. Inclusive recentemente. Só que é o que eu falo. Chegou o Pedro agora pra decidir, lá na Copa do Brasil, não fez o gol contra o São Paulo. Ficou cara a cara, não fez o gol. O Gabigol faz na hora da final. Sim. O Cano faz na hora da final. E o Valencia não fez. É óbvio que tem que se questionar. Porque aí é muito cômodo. Não dá pra questionar porque ele tava num dia ruim. Que se dane, pô. Ele não pode estar num dia ruim num momento mais decisivo. É aí que aparece o jogador grande. Assim, ele errou. Fazer o quê? Pô, Bruno, mas errou 3. Se ele errasse uma, ele errou 3. Esse é um jogo de erro, de acerto. Uma delas eu queria defendê-lo, Bruno. Aquela que ele sai do meio do campo e ele chega, e acho que é o Nino que bloqueia, ele vinha de uma cãibra terrível.
Ele tinha saído do campo com cãibra. Pode ter sido o Miguel, porque eles estavam ganhando o jogo. Mas aí ele chega e ele dá uma arrancada. Falei, caramba, né? E ele chega lá e ele vai diminuindo a pegada. Ele chutou, realmente, nem chutou, né? Chutou mal. Agora, pra mim, o gol mais perdido dele foi o de cabeça. De cabeça. Aquele foi um absurdo. Pô, mas e o último? O último é ele entrando no pique sozinho. Ele meio que cai sozinho e joga pra fora. O de cabeça é um absurdo. O de cabeça é bizarro. Quem sobe com ele, é inacreditável. Pô, e ele cabeceia. Eu falei gol, né? Chegou, puta, ele cabeceia, ele tira, mas tira muito. Ali foi. E outra coisa, olha como o futebol é um jogo de vilões e heróis com uma facilidade muito grande. O Fábio falhou vergonhosamente no gol. Bizarramente. Ele podia ter sido o vilão do negócio. Depois ele faz uma defesa. Quem chuta? O Maurício que chuta no final? Maurício. Não foi no final. No final foi a cabeçada. Cara, ele faz a cabeçada no final. Extraordinária. Então, do Luiz Adriano, a cabeçada no final. Luiz Adriano, exatamente. E ele faz uma defesa extraordinária. Acabou dando... É isso, é o cara experiente, acostumado com pressão, podia ser o vilão e mesmo assim não se abalou. Foi, isso aí ele foi segurando. Mas não foge não. Fala do Ener Valencia e do Cano. Sim, mas ainda assim, você falou, o Fábio não foge de pressão. Mas se não sair o gol, caía nele. Com certeza. Caía tudo nele. Né? Ia ficar. O Fábio falhou na hora de decidir. O Fábio, com 42 anos, falhou. Então, o Cruzeiro tinha razão. O Ronaldo fez o certo de tirar o Fábio. Ia ficar muito... Não, sim, Bruninho, mas aí é a pergunta que eu te faço. O Fábio teve uma falha. Sim. O Valência teve 3. Pô. Sim, foi um dia bem ruim dele. Mas assim, eu não acho que... Assim, acho que ele erra. E quando você erra uma vez, você pode perder confiança, tudo. Contra... Sim, o River Plate era um jogo enorme, assim. E ele foi decisivo. Se ele não tivesse ali, não passava do River. Eu acho o time do River melhor que o Inter, inclusive. E não passa... E ali foi muito ele e o goleiro, assim. Foi ele e o Rocher. Dificilmente passaria sem os dois. Foram reforços que tinham acabado de chegar no Inter. Então, sim, foi um dia péssimo dele. Essa eliminação vai estar marcada em cima dele. Ele vai ser muito lembrado nessa eliminação. E o Cano do outro lado. O Cano chega... O Cano ele tem o dobro, mais que o dobro de gols do vice-artilheiro da Libertadores, que é o Paulinho do Atlético Mineiro. Uma coisa assim, absurda. E aí eu já falo, né? Aí eu acho que eu já banco. O Cano é o rei da América. Nesse ano. Ele pode nem ganhar a final. Ele é o melhor jogador da Libertadores. Sim, também a Libertadores não teve um grande craque nesse ano pra tirar do Cano. Não. Claro, vamos lá. Aí tem a final, Rafael Veiga ou o Cavani fazem 3 gols. Aí é difícil você tirar o rei da América de um cara desse. Por causa do efeito do jogo. Agora, a média, com certeza é o Cano. Ele já é o melhor jogador dessa Libertadores. E pode acontecer esse aspecto psicológico. O cara faz o Gabigol, naquele jogo contra o Rio. Pô, melhor jogador, Gabigol. Ele só jogou 2 minutos. Pô, decidiu a Libertadores. Então pode acontecer. Mas sem dúvida, na média, sem dúvida, o Cano é o melhor jogador da América. Assim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E o John Kennedy também é um cara que já desde o jogo com o Olímpia vem ajudando o Fluminense. É um cara que começou o ano rebaixado para a Série A2 do Paulista pela Ferroviária. Né? Quem? Mas ele fez gols. Fez gols, ele foi um dos artilheiros do Paulista. Foi. Ele começa o ano emprestado para a Ferroviária, porque não vinha bem no Fluminense. E a Ferroviária cai para a Série A2 do Paulista e realmente ele faz gols no campeonato. Ele brigou pela artilharia, inclusive, mas o time foi rebaixado. Então ele começa o ano emprestado para um time do interior de São Paulo, que depois até subiu da Série D para a Série C do Brasileiro, um time pequeno de São Paulo. O time cai, ele volta pro Fluminense e é decisivo, né? O gol dele empata o jogo que estava caminhando para uma vitória do Inter, né? O cara pode decidir uma Libertadores pro Fluminense, o cara começa o ano emprestado para um time pequeno de São Paulo. E que chega e decide vários jogos importantes. Hoje, claro que a gente fala do Cano porque ele é o artilheiro da Libertadores e fez o gol da classificação. Sim. Mas o cara foi o John Kennedy, porque ele faz o gol de empate e ele dá uma... Eu não sei se toca um pouco no pé dele, não toca, ele tenta dar de calcanhar. Não, ele tá de calcanhar, sim. Chega a bater no pé dele, dá de calcanhar, sim. E ele dá assistência pro Cano com muita maturidade. Ele olha, viu, Pilhado? Ele olha claro. e mete de calcanhar. Não, é que eu não tinha visto se ela bateu ou se ele tentou e a bola passa enganando o zagueiro. Bateu, sim. Ele olha e toca de calcanhar. Uma bela jogada. E ele mudou o jogo. Para um moleque de 21 anos. Ele mudou o jogo. Ele entra, ele muda o jogo. A entrada dele no jogo contra o Olímpia mudou a história do Fluminense nessa Copa Libertadores. Porque no primeiro jogo lá no Maracanã, ele foi o cara decisivo e era um Fluminense que vinha de 2 jogos ruins contra o Argentino Júnior. E para encaixar o John Kennedy no time, o Diniz mexe em outras peças. Ele recua o Ganso, saca o Martinelli, passa a jogar com 4 atacantes, que é quase que uma heresia no futebol de hoje, e deu muito certo. Né? Então, mudou a cara do time com isso. Agora,
Só lembrando uma coisa em relação ao Internacional, acabou a Libertadores, beleza e tal, mas existe uma... Assim, vai lutar contra o rebaixamento. Então, dependendo da combinação de resultado, já nesse final de semana, o Internacional pode virar a próxima rodada no Z4. E é Grenal, né? E é Grenal. Não fala isso que o Pedro Henrique, tadinho, já tá numa ressaca absurda o nosso Então, produtor. já bebe todo hoje, já acaba com essa... Porque tem Grenal. Se perde o Grenal, amigo, aí é uma crise absurda no Inter. Solidário ao gaúcho. Ele vai dar uma forcinha pro Amigo, mas é no Beira-Rio, né? bicho pra empurrar pro buraco. É no Beira-Rio. É no Beira-Rio. Sim, no Beira-Rio. Eu até tô escutando a vozinha do Pedro aqui no ponto inconsolável. Inconsolável, e é o Grenal. Gente, olha o que o Grêmio tem nas mãos. Poder colocar... Vai pro Z4 se perder do Grêmio? É assim, se ele perde pro Grêmio e o Vasco, Santos e Goiás vencem, aí ele desce essas três posições. Tá brigando pelo lá em cima. E o Grêmio tá brigando pelo título. Lógico. O Grêmio tá encostadinho ali. Exatamente. Aí é muito pro coração do meu amor Livian Weber. Aí Livian Weber vai ficar... Tadinho do Pedro. Pedro vai ter que aturar a Livian amanhã. Eu acho que o Pedro vai pedir folga. Eu acho que ele vai ser bem procurar sincero. um divã amanhã. Aliás, eu acho que ele vai procurar um analista de Bagé amanhã. Eu acho que ele vai pedir. Luiz Fernando Veríssimo. Tava ali no cantinho dele, a gente tentando brincar, ele nem brincando tava brincando. Tava chateado. Agora, sobre essa situação, né, que a gente falou aqui entre o Cano, o Valência, o John Kennedy, tem algum outro personagem pra vocês que seja marcante nessa semifinal? Acho que o Fábio foi um pouco, porque se redimiu, né? Falha feio no gol e depois faz boas defesas. Dá pra gente destacar mais alguém ou não? Marcelo fez um gol. Nossa senhora, nos dois jogos. Nos dois jogos. Marcelo, realmente, e o André, né? O André é inacreditável, cara. Ele parece ser um jogador. Esse é um jogador que o Fluminense vai acabar perdendo, porque ele é muito útil. Ele aparece pra caramba no jogo. Eu já imaginei que ele fosse embora na última janela. Pois é. Porque a Europa tá fazendo uma limpa em volante jovem aqui, né? João E ele Gomes, ficou. Danilo. João Gomes, Danilo, foi o menino do Vasco. Andrei. O Andrei. Já falam até que o Já falam Moscardo o pode Pablo sair, Maia. o Pablo Maia pode sair, e esse ficou. Pra mim foi surpreendente. O Gerson saiu do Flamengo e voltou.